eu e a Adelaide vamos sentar-nos e vamos conversar com o nosso querido convidado e recebam-no com um aplauso o pastor Mário Rui Boto, pastor da Igreja Hillsong. Ainda antes de começarmos a conversa, gostaria só de aliciar já todos a poderem usar uns papéis que vocês têm à frente, no banco da frente. Eles são para poderem ser escritas perguntas. A determinada altura da conversa, nós passaremos 2 pratinhos, que neste caso não são para ofertas, mas são para as vossas perguntas. Portanto, se tiverem alguma pergunta para fazer, nós não podemos assegurar que todas as perguntas são feitas, porque podem ser mais perguntas do que o tempo que nós temos para elas, mas pelo menos queremos recebê-las e escolher algumas. E por isso, já sabem, à medida que nós fomos conversando, se tem alguma pergunta que querem fazer ao Mário Rui, então força. Vamos começar a nossa conversa. O Mário Rui, tu já estiveste connosco há 3 anos, creio, num encontro que nos juntou, a mim, a ti, ao pastor Carlitos Cardoso da ICMAV, ao pastor Nuno Ornelas da CCLX e ao pastor Jonatas Lopes, que está connosco, da Igreja Batista da Graça. E nessa altura conversámos um pouco. Mas hoje nós vamos à boleia de uma coisa em particular. E eu não sei se todos leram, mas aqui há uns meses o Público fez um artigo ainda relativamente grande sobre novas igrejas evangélicas que estão a causar algum impacto, sobretudo na zona de Lisboa. E, naturalmente, uma das igrejas evangélicas que o Público foi conhecer e entrevistou-te a ti, foi precisamente a tua igreja, a Hillsong. A primeira pergunta que eu te quero fazer é bem simples, e sente-te à vontade, eu creio que os jornalistas não estão aqui. Como é que tu gostaste de ler o artigo? Quais foram os teus primeiros pensamentos quando leste o artigo do Público que se chamava "Estas igrejas são um espetáculo"? Em primeiro lugar, boa noite a todos e queria agradecer ao pastor Tiago a confiança de me deixar sentar aqui neste púlpito batista. E, em primeiro lugar, aquilo que eu mais prezo é a amizade e é dos valores do cristianismo, para mim, são inegociáveis, são a amizade. E, acima de tudo, aquilo que me une ao pastor Tiago é uma amizade e um respeito muito grande. E eu admiro muito o trabalho que ele faz, o que ele representa, e não deixa de ser uma grande inspiração para mim também. Não queria Obrigado. Começar a falar sem dizer isso. Também agradecer à Adelaide de estar aqui. Eu sinto-me aqui um bocadinho como num exame, com perguntas e tudo. Mas em relação a essa é do Público, não é? É porque este ano foram 3, estava a tentar perceber qual era. Eu sinceramente acho que foi... nós nunca podemos ter a expectativa que os mídia nos vão substituir na comunicação do Evangelho, porque eles não vão. Os mídia vão fazer o trabalho deles, que é procurar informar as pessoas do que é que se passa, e todos têm uma perspectiva que não é necessariamente a nossa. Portanto, não podemos criar uma expectativa de que isto vai ajudar a minha igreja, ou isto vai... Porque não é essa a função, nem nunca devemos delegar essa função ou ter a expectativa de delegar essa função. Essa é nossa, de comunicar às pessoas o Evangelho. Então, eu não tinha expectativa nenhuma, e quando li e vi, porque essa tinha uma parte também de reportagem em vídeo. Eu achei que foi simpático. Não entrou naquelas coisas muito polémicas que normalmente se procura entrar. Acho que criou alguma curiosidade, mas, sinceramente, não muito mais do que isso. Não achei que isso viesse acrescentar alguma coisa assim muito grande ou fazer-me sentir muito orgulhoso. Sinceramente, não. Porque não tenho essa expectativa de que são os mídia que nos vão ajudar na propagação do Evangelho. Não são. É a nossa responsabilidade de fazer isso.
do ponto de vista de um leigo como eu nessas matérias, ao ler, não foi daquelas reportagens que a gente lê e fica zangado. Não disse isto, ou que deturpasse as minhas palavras, etc. Também procuro sempre ter alguns cuidados com aquilo que eu digo, de maneira que é um bocadinho como o melhoral, nem fez bem nem fez mal. E o título incomodou algumas pessoas. Li alguns comentários em relação a isso. A ti incomodou-te ou foi indiferente? Absolutamente Estas indiferente. igrejas são um espetáculo. Absolutamente indiferente. Eu percebo que possa incomodar algumas pessoas que tenham uma matriz cristã um pouco mais conservadora, porque tentam logo, e eu percebo, fazer uma interpretação mais à luz da eclesiologia, que a igreja não é um espetáculo, a igreja não é um show, não é isso que nós estamos a fazer. Mas dentro do contexto jornalístico, eu não me chocou porque eu percebi o que é que ela estava a querer dizer. Não podemos analisar uma reportagem jornalística do ponto de vista teológico, porque vamos ter problemas. Com certeza. Mencionaste que tinha havido 3, essa foi uma delas. As outras 2 foram igualmente pacíficas para ti ou houve alguma que fosse? Houve uma que já foi há um pouco mais de tempo. Nós ainda não tínhamos mudado o nome para Hillsong. Foi na SIC e no Jornal Expresso. Que foi um pouco mais complicada e que eu tive mais trabalho antes tive que conversar com o jornalista, tentar perceber o que era. Porque era um bocadinho sobre religião, as novas religiões, era assim tudo um bocadinho do mesmo pacote, não é? Mas foi a Sócrates, ligaste a chorar a pedir que... Não. Eles contactaram e eu quis perceber e marcámos um café só para perceber, para eu perceber melhor o que é que se pretendia. Essa talvez foi a que eu tive algumas dúvidas, mas que acho que no fim não correu assim tão mal. Depois tivemos outra da revista Sábado, que nos meios, vamos dizer assim, religiosos cristãos, foi a que se calhar as pessoas gostaram menos, mas foi a que eu gostei mais. Porque achei que foi uma narração e uma perspectiva de alguém que não tem fundamentos nenhuns cristãos. E aquilo é puro e duro. E que tem coisas que estão erradas, mas que é normal de quem não tem esses fundamentos. Mas eu tentei me pôr nos pés de quem não conhece a Bíblia, de quem não conhece nada sobre igrejas. Eu tentei me colocar nesses pés e eu acho que esta talvez foi a que eventualmente teve mais impacto. Aquela da televisão era uma reportagem de cerca de 1 hora, onde tu aparecias a correr. Não era? Certo, exatamente, sim. Eu vi essa também. Tu concordas que, no geral, tu provavelmente és dos pastores que mais entrevistas dá... Disseste tu. Não, isso já foi chão que deu. Mas concordas que, no geral, há assim no melhor das hipóteses, há assim uma espécie de ambiguidade em que os jornalistas, se por um lado não querem parecer ostensivamente críticos, por outro lado também, como jornalistas que são, não se querem comprometer e que tendem a optar por fazer caracterizações que dão para os dois lados. Sentes isso ou nem tanto? Das poucas experiências que eu tive, foram jornalistas completamente diferentes. A da revista Sábado era super agressiva e eu só aceitei responder por escrito porque percebi que ela era muito agressiva. E então eu disse, eu respondo a tudo, mas por escrito. E aí confesso que tive ajuda de pessoal que faz media training e ajudar a ver, às vezes, nas nossas respostas inocentes, algumas ambiguidades que para nós não são, mas que para eles podem pegar. E, então aí eu tive algumas cautelas, porque ela era mesmo muito agressiva. Como é que isso se exprimia, Mário? A própria abordagem dela foi uma abordagem muito... Quando ela nos contactou, os nossos escritórios, foi uma abordagem assim, muito agressiva mesmo, e que nós percebemos. Mas o resultado final, como eu disse há pouco, do ponto de vista, colocando dos pés, nos sapatos de quem não tem conhecimento nenhum de igreja e de Bíblia, ou igreja evangélica e Bíblia, eu acho, pessoalmente, foi a que eventualmente pode ter tido mais impacto. Mas é verdade, há um bocadinho...
eu acho que nós nunca podemos olhar para um jornalista como um amigo que está ali para nos fazer um favor. E às vezes nós podemos cair nessa tendência. E daí eu achar o facto dessa jornalista ter sido muito agressiva, no fundo, funcionou a nosso favor, ajudou-nos. Os mais perigosos são os que a gente gosta. Ajudou-nos a ter mais cautelas, mais cuidado e acabou por resultado, na minha opinião, não é a opinião generalizada dos cristãos. Acham, ela disse isto e disse aquilo e usou este termo. E não... Ok, tirando isso, do meu ponto de vista, foi a que eu achei que teve mais impacto. Mas nós não podemos cair nesse erro de, ok, temos ali um amigo que nos quer ajudar, porque não é verdade. E não é função deles estar ali para nos ajudar. E temos que respeitar isso. A função do jornalista não é ajudar a Igreja a espalhar o Evangelho, não é mesmo, não é. E às vezes nós tendemos a pensar logo nessas coisas e quem sabe que Deus vai usar, não é? Tentamos logo espiritualizar tudo e depois damos-nos mal. Então, essa ambiguidade é visível. Então nós temos que encarar a entrevista, seja ela presencial ou escrita, exatamente como isso. E temos que nos preparar o melhor possível, procurar medir bem o que é que a gente diz. Principalmente pastores estão habituados a falar e têm uma audiência. E normalmente as nossas audiências são muito tolerantes connosco, porque percebem a nossa linguagem. E mesmo quando falha alguma coisa, eles dizem, mas eu percebo o que é que ele quis dizer. Mas isto colocado numa revista, num jornal ou numa peça televisiva não tem essa tolerância. Então é nesse sentido que a gente tem que ter alguma preparação, algum cuidado e não ter problemas de dizer que há coisas que a gente não quer falar. Não é nossa função falar. Não nos cabe a nós falar sobre essas coisas. Eu lembro-me que a do público quis falar sobre o Trump e ele disse, mas eu não tenho nada para falar sobre isso. Não é um assunto que me diga respeito. Eu acho que eu não sou a pessoa indicada para vocês entrevistarem para falar sobre o Trump. Há pessoas mais capacitadas para isso. Vocês vêm aqui para falar de igreja. Então aí eu falo sobre esses assuntos. Eu não falo e assim safei-me dessas questões. Eu não quero atrapalhar, a Adelaide vai fazer a próxima, mas um dos pastores da nossa igreja é americano, o Mark Bustrom, e nós temos uma regra aqui na nossa igreja que é ninguém faz perguntas sobre o Trump ao pastor Mark. É uma regra. Mas, ao fim e ao cabo, já posso perceber por aquilo que tens estado a dizer sobre o assunto, sobre as entrevistas e como lidar com os jornalistas e as más experiências, as boas experiências, que continuas a achar que é uma boa ideia falarmos com eles independentemente de haver essas más experiências que acontecem sempre. Ou seja, vocês, a Hillsong, tendo a relevância que ela tem e a visibilidade que a Igreja tem e pondo ainda por cima a cabeça no cepo, muito entrando em lugares em que outras igrejas não entram, estou a pensar no Tóquio, por exemplo, não é? para eventos e outras situações, estão cada vez mais expostos aos olhos do lado de fora. Então nunca justifica, perante às vezes coisas mais agressivas, perguntas que claramente estão a tentar obter parangonas que não são as que nós gostamos. Nunca teve vontade de dizer, não vou falar mais com vocês, porque vocês não estão mesmo a perceber nada do que eu estou a dizer ou vão interpretar de outra maneira, porque eles têm a arma de edição, não é? Que nós aqui, ninguém aqui tem. Quando o pastor fala do púlpito, a gente ouve como o pastor falou. E, portanto, há um risco muito acrescido quando alguém dá uma entrevista sobre este assunto. Eu ainda como ainda não cheguei a esse ponto... Mas vai chegar. Não sei responder a essa. Eu entendo, eventualmente sim, mas ainda não cheguei a esse ponto. Como eu disse, na experiência com o Sábado, com a revista Sábado, e também com a Blitz, porque eles fizeram mais ou menos em conjunto. A do Blitz era a igreja do Justin Bieber, sim. Não é? Sim. Depois vais falar sobre isso também. Sobre quem? Sobre o Bieber? Sobre o Justin Bieber, claro. Nós queremos saber qual é o dízimo que ele dá. Também eu gostava de saber. Houve claramente respostas que eu não respondi. Então, ela deu-me para aí umas 20 e tal perguntas.
E eu, em vez de responder, isto foi um conselho que eu recebi de Media Training, em vez de responder pergunta por pergunta, eu respondi com um texto que abrangia a maior parte das perguntas. Então, fiz um texto em que abordava os assuntos que eu achava relevantes e aqueles que eu percebi que ela queria polémica, eu simplesmente ignorei-os. Ela ainda voltou à carga com outro e-mail, então, em relação a isto, eu voltei a escrever outro texto e voltei a falar do que eu queria e não do que ela queria, e ela ficou por aí. E foi fiel naquilo que ela pôs como transcrito meu, fiel ao que eu disse. Depois ela fez as considerações que ela achou que deveria fazer, e o mais interessante desta reportagem foi a opinião de uma socióloga sobre o assunto, que eu achei muito, muito interessante. Muito interessante o porquê do sucesso e do crescimento, etc. Eu achei muito interessante a opinião da socióloga. Daí eu achar que, eventualmente, alguns cristãos não acharam. E eu percebo porque é que não acharam. Porque, do ponto de vista, vamos dizer assim, bíblico e teológico, claro que tem erros a reportagem, como é lógico. Mas, do ponto de vista de quem está de fora e quer ter uma ideia do que é que se passa nas nossas igrejas, eu, sinceramente, achei que foi a melhor de todas. Foi a mais agressiva, foi a que entrou em vários assuntos e alguns polémicos, foi a que usou títulos mais que poderiam chocar mais, mas eu acho que no fim do dia foi a que conseguiu ser mais, não sei explicar, talvez mais transparente. Pegando na questão que esteve relacionada também com a entrevista para a Blitz, o facto para os mais jovens que eventualmente que seguem este tipo de atualidade musical, de se ouvir falar que o Justin Bieber vai à igreja e que a igreja do Justin Bieber é a igreja Hillsong, e de repente o nome Hillsong pode começar a ganhar uma certa ressonância, mesmo para quem não conhece bem os evangélicos. A verdade é que tu és pastor há muitos anos e até há relativamente pouco tempo era centro cristão da cidade. O que é que tu nos podes dizer sobre essa mudança? Porquê é que de centro cristão da cidade passou para Hillsong? Olha, foi um processo que começou no dia em que eu comecei a igreja. Porque desde o dia em que eu comecei o centro cristão da cidade, o pastor Brian, que é o pastor global, não é, da Hillsong, ele hoje tem uma função basicamente de pai, não é, desde esse dia que ele era o meu pastor, a minha referência, e por algum motivo, que eu não consigo ainda hoje encontrar o porquê, ele decidiu acreditar em mim. Então sempre houve esta ligação. E tu sabes, mesmo na altura, a faixa entre CCC e Hillsong era quase imperceptível, porque sempre foi os nossos relacionamentos. Nunca neguei isso a ninguém. Isso eu nunca escondi. Quem está na nossa igreja sabe. Nunca escondi isso de ninguém. Quem são as minhas referências e quem é as pessoas que eu considero as minhas referências, o meu pastor, etc. E então, isso foi um processo muito natural, tanto é que a realidade é que não mudou nada, em termos práticos, não é? O que mudou é aquilo que teria que mudar de qualquer das formas, não é? Então, foi um processo natural, acho que tudo tem o seu tempo, e toda a liderança da igreja achou que seria um bom passo a dar. E foi uma coisa muito natural. É tão difícil explicar por ser tão simples. Porque foi, para algumas pessoas até da nossa igreja, quando anunciaram assim, mas já não era, tipo, é a mesma coisa, porque nunca se notou. Nós não nos tornámos, nós sempre fomos. Foi apenas uma questão, porque quando nós nos tornamos é quando nós deixamos de ser uma coisa para ser outra. Então nós não nos tornámos Hillsong, nós sempre fomos aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos é esta família. Tem este nome e que na altura não tinha e agora tem, mas é... Tu estás à vontade para fazer comigo o que fazes com a jornalista do sábado, que é não responder se achares que a pergunta é mau. Mas há uma das perguntas que algumas pessoas têm mais... Tu não és tão agressivo como ela. Mas uma das perguntas que algumas pessoas fazem, mais no contexto evangélico, uma vez que conhecem o trabalho da Igreja de Hillsong já há algumas décadas, sobretudo a partir dos anos 90, que foi quando ficou mais conhecido. Aliás, quando as pessoas querem ser mazinhas com a Hillsong, e quem nunca pecou atira a primeira pedra, mas o termo franchising aparece.
E tu sabes porque ele é usado, inclusive, na imprensa. Portanto, e é usado como a ideia de que, sendo uma igreja, acaba por funcionar, vamos dizer assim, como uma marca. E então, uma das coisas que as pessoas perguntam, também dependendo do tempo livre que têm, mas quanto tempo é que um processo destes precisa de acontecer para uma igreja que antes não era oficialmente ligada a Hillsong passar? E claro que agora eu posso estar no campo da imaginação e quase da má vontade, mas é por isso que eu gostava de fazer essa pergunta. Foi preciso para o Centro Cristão da cidade fazer algum tipo de prova para que merecessem a marca? Absolutamente. Absolutamente. Eu entendo, do ponto de vista de quem está de fora, entendo perfeitamente, mas não é nada disso que se passa, absolutamente nada disso que se passa. A base de Hillsong é relacionamentos. Não existe nenhuma cartilha, eu não tenho nada contra as cartilhas, atenção. Não existe nenhuma cartilha, nenhum manual, tem que ser assim, tem que ser assado. Absolutamente. Absolutamente. Mas é verdade que agora, a partir do momento que a igreja é Hillsong, também é verdade que agora não pode haver uma descaracterização em relação àquilo que a igreja é internacionalmente, certo? Sim, mas se nunca houve não sendo, porque haveria de haver agora sendo? Essa é que é a questão, não é? Porque tem a ver com a cultura da igreja, com os valores, com o ADN da igreja. Como é que eu ia dizer? Se todo o nosso percurso foi este, porque agora haveria deixado de ser? Não faz sentido nenhum. Eu desisto já desta questão, mas imagina que há aí pastores jovens em Portugal que têm inveja de ti. E eu aposto que há uns quantos, mas eu gostava tanto de ser Hillsong também. Seria fácil? Quer dizer, como é que não há... Depende daquilo que eles quiserem pagar. Não estou a brincar. Não. Querer ser Hillsong, como assim? Imagina... Então podem vir à igreja? Não, mas imagina que, se isto aconteceu com o Mário Rui, porque é que não pode acontecer comigo? Eu tenho a minha igreja, exatamente, um Hillsong noutro sítio qualquer. Não funcionaria assim, certamente. Não, de maneira nenhuma. Isso tem a ver com percurso, tem a ver com ligações, tem a ver com... Não é franchise. Uma franchise em que tu chegas, montas o estaminé e está a funcionar. Isso não funciona. No reino de Deus isso não funciona. Tem que ser por valores e por cultura e por convicções. Tem que estar lá dentro. Não é o visível. Eu sei que há muita coisa glamourosa no visível, mas por detrás disso, há um coração, há uma cultura, há um sacrifício, há um preço a pagar. E às vezes há pessoas que desejam muito aquilo que tu tens, mas não desejam pagar o que tu pagas para ter aquilo que tu tens. É muito fácil desejar o que é visível sem conhecer o que é invisível. Mário, e só para fechar esta questão, porque eu acho que, como já te apercebeste, é uma em que eu tenho curiosidade natural, mas o que é que tu nos podias dizer precisamente sobre isso? Sobre aquilo que não está nos holofotes e não está à mostra e que foi o caminho que tu e que a tua igreja fizeram de mão dada com a Hillsong. Quanto tempo é que isso envolveu? O que é que isso significou na tua vida, na vida da igreja? O que é que nos podias dizer sobre isso? Porque, de facto, a nossa tendência é apenas depois olhar para quando a coisa acontece já a uma escala muito bonita e iluminada. Uma boa pergunta, mas é assim... Eu sei que... aquilo que é desejável e aquilo que muitas vezes é invejável não tem nada a ver com aquilo que é a essência da nossa casa. A essência da nossa casa são as pessoas, que a maioria delas anónimas, ninguém as conhece, mas que são gente fantástica, gente que para mim é um exemplo de paixão, de entrega, à troca. A única recompensa deles é ver pessoas fazerem a paz com Deus. E que se fazem um sacrifício na vida deles enorme, que até muitas vezes me traz constrangimento. E claro que é a graça de Deus, claro que é a mão de Deus. Se não for a graça de Deus, nada daquilo que a gente faz tem resultado. Mas é também o trabalho, o sacrifício, a paixão de um exército de gente anónima, que alguns deles eu já nem sei o nome, mas que... fazem acontecer as coisas. E isso ninguém vê. A gente só vê quem está no palco, o que é que aparece, etc. E o resultado. E pensamos que o resultado é o conjunto de N tecnologias, com N técnicas disto e com N...
talentos daqui, e não é nada disso. Aquilo são apenas ferramentas. O resultado, aquilo é uma expressão da paixão. Aquilo que é visível é uma expressão da paixão de gente invisível. E eu sempre que subo àquele palco, eu tenho essa consciência de que eu só posso estar ali porque literalmente centenas de pessoas prepararam para que eu pudesse aparecer diante das pessoas e fazer boa figura. Gente que não é conhecida, gente que ninguém vai saber o nome nunca. E isso é um património que não pode ser nunca desprezado e é aquilo que nós mais valorizamos. O nosso maior património na Hillsong são os seus voluntários. E isso é muitas vezes invisível, porque quem chega a uma das nossas reuniões não vê isso. Pode ver aqui, lá, um pouquinho, mas tudo o que está por trás, não é? Quando tu sabes que há pessoas que chegam ao local das reuniões às 6 da manhã e saem de lá às 10 da noite e elas têm o seu trabalho no dia seguinte. Ao domingo. Isso não te pode deixar indiferente. E temos que honrar isso. E muitas vezes é isso que nós passamos para todas as pessoas que se juntam. São esses valores e essa cultura. E dizer que a nossa casa, aquilo que é visível na nossa casa, é fruto daquilo que não é visível. E é isso que nós procuramos passar sempre às pessoas. Nem toda a gente quer. Pois, porque de facto é uma das coisas que nós em conversa admiramos e notamos, é que existe essa cultura de serviço na Hillsong, com certeza. E deste agora o exemplo das pessoas que entram às 6 da manhã, saem às 10 da noite, porque fazem 3 cultos, já não é? Em Lisboa. Em Lisboa fazem 3 cultos. Como é que conseguem obrigá-los? Que a gente aqui não consegue. Eu também não consigo. Não se consegue. Não, mas a sério, o que é que tu achas que é imprimido, de certo modo, assimilado, melhor, pelas pessoas que servem na casa, que algo assim seja feito sem haver grande drama à volta disso, porque é a impressão que dá? Eu agora tinha aqui uma boa oportunidade de fazer boa figura, mas eu acho que eu não sei responder a isso, sinceramente. Para ser muito honesto, há uma parte, eu acho que nas coisas deles há uma parte misteriosa. A gente não sabe lidar com ela. Tentamos encontrar explicações para tudo. Eu não há de mim que eu chego ao fim do dia e que me interrogo a mim mesmo como é que isto pode acontecer. Eu podia fazer figura de expert. Faz assim, faz assado. Claro que há coisas que a gente vai aprendendo e que nós vamos passando e que são valores, que são elementos inegociáveis na nossa cultura. Mas no fim do dia há sempre um elemento misterioso, inexplicável, de tu podes juntar os pontos todos e tudo aquilo que tu acreditas e todos os teus valores, não é? Pões o traço para somar e as contas não batem certo. Tens sempre um débito muito grande. É esse elemento misterioso que eu não consigo ainda e acho que nunca vou conseguir explicar. Agora, claro que existem valores. Um deles é aprender a honrar as pessoas, tratar bem as pessoas, não tomar por garantido o trabalho das pessoas, não custa nada ser simpático para elas, dar-lhes uma palavra, não chamar a atenção só para nós ou para aquilo que é visível, mas para aquilo que é invisível. Dar-lhes uma causa que é maior do que todos nós, não personalizar a visão, vocês estão a servir a minha visão, não, mas incluir todos não é, isto é nosso, não é meu, não é do A ou do B, é nosso, não é dos mais velhos, nem dos mais novos, é de todos. Fazer as pessoas sentirem que têm propriedade, são proprietários, no bom sentido da palavra, não é? Porque há um mau sentido também, não é? Mas no bom sentido, são proprietários daquilo. Que o contributo deles é valorizado, que a partir do princípio que toda a gente que se junta a nós tem alguma coisa para acrescentar, não agir com suspeitas. Quem é este? O que é que ele vem cá fazer? Entendem? A partir desse princípio, corremos às vezes o risco de ser enganados, sim, de gente mal intencionada. É verdade, mas eu prefiro esse risco do que o risco da desconfiança e de colocar no mesmo saco pessoas com um coração gigante e só porque ou fomos magoados ou traídos ou
não continuar a dar oportunidade às pessoas. Temos que aprender a lidar com isso. Eu acho que a valorização das pessoas, o colocar sempre Jesus no centro de todas as coisas, isso é inegociável. Há 3 coisas inegociáveis, que é, nós somos uma igreja, nós não somos um grupo, eu até vou usar, eu não quero ser polémico, mas é só, nós não somos uma comunidade, nós somos uma comunidade, mas nós não somos uma comunidade, somos uma igreja. Hoje existe muito esta tendência de substituir a palavra igreja pela palavra comunidade. Eu sei que a igreja é uma comunidade, claro que é. Mas, sabem, às vezes há palavras que têm conceitos associados que não são necessariamente aqueles que nós queremos transmitir. E hoje em dia eu ouço muito falar de comunidade como uma coisa muito tipo peace and love, hippies, anos 60, sem responsabilidade, sem compromisso, sem autoridade, sem nada dessas coisas. E isso é inegociável na nossa igreja. Existe compromisso, existe autoridade, existe respeito. Respeito de baixo para cima e de cima para baixo, se é que me posso entender. Tem que existir respeito, existe compromisso, existe prestação de contas. Então, nesse sentido, eu sempre sou um old-fashioned de chamar igreja. Isto é intencional. Todas as pessoas que usam o nosso púlpito não chamam comunidade, chamam igreja. Porque é intencional. Nós queremos valorizar a igreja. Porque hoje há aquela tendência, igreja, as pessoas, mas se a gente chamar isto ou se a gente chamar aquilo outro. Não, vamos resgatar o nome. Se ele foi mal usado, se ele for mal representado, vamos resgatá-lo, que foi o nome que Jesus lhe deu. Então, isso para nós é inegociável. Nós somos uma igreja. Quando estamos no toque, as pessoas perguntam, e já fomos tentados muitas vezes, e se a gente disser que é aí, e se a gente disser que damos um nome a isto, nós chamamos igreja. Sempre fui contra isso. Não, é igreja. Não vamos enganar as pessoas. Isto é igreja, isto é inegociável. A segunda coisa, o que nós falamos é acerca de Jesus. Isso é inegociável. Nós não falamos sobre... Claro que motivamos as pessoas, nós não estamos lá para desmotivar as pessoas, mas não é um discurso motivacional vazio da centralidade de Jesus. Isso não é, nunca será. As letras das nossas músicas, sempre a apontar para Jesus. Até mais do que o próprio conceito de Deus alargado, Jesus. É muito claro para todos nós que o nome do nosso Deus é Jesus. Ele tem um nome. O nosso Deus tem um nome. Isso tem que ser muito claro, muito central. E é uma das minhas principais funções enquanto líder, é ser um guardião da cultura da nossa igreja. Eu nunca vou permitir que esse nome seja encoberto por outra coisa qualquer. A terceira coisa é... a base daquilo que nós falamos é a palavra de Deus. A Bíblia. Às vezes há pessoas que ficam muito admiradas. Já recebi até pastores. Vim à sua igreja e vocês gastam mais tempo na pregação do que na música. Porque eu pensava que isto era tipo um concerto e tal. Lá está, estas igrejas são um espetáculo. Mas quem vai sabe que não é verdade. Não é verdade. Então, a palavra de Deus é a nossa base. E isso é clarinho para toda a gente. Toda a gente. A Bíblia é a base da nossa fé. Estes 3 valores, ninguém pode mexer neles. Ou tentar encobri-los sobre a pertença e nobre função de ganhar os outros. Se a gente não disser que somos... se a gente... Isso para nós é negociável. Não. Isso é logo à cabeça. Somos uma igreja, falamos acerca de Jesus e a nossa base é a Bíblia. É interessante e importante aquilo que tu estás a dizer. Eu não tenho muitas experiências pessoais com a Hillsong. Em Portugal, aqui há uns anos, num dos aniversários, tu convidaste a nossa família e nós tivemos muito prazer em ir. É verdade, o aniversário era ali no som, era no Tivoli. Aliás, houve filas à volta foi uma coisa impressionante. É verdade que durante o culto os olhos dos meus filhos iam saindo das órbitas com o som. Eles não sabiam que era possível haver igreja assim. Imagina miúdos batistas a assistir àquilo. Estava... Como que papai, isto é possível? Papai, isto é possível. E eu dizer, é a última vez que aqui vens. Não te habitues. Mas também é verdade que numa segunda visita em Nova Iorque, o ano passado, um grupo de amigos portugueses, por causa de uma conferência em Nova Iorque, entre os quais estava o nosso amigo o Nuno Ornelas também, nós fizemos um bocado de turismo religioso. De manhã fomos
à Redeemer do pastor Tim Keller, depois fomos à igreja, fomos à Times Square Church, que foi a igreja onde a Adelaide e o Tracy se converteram, e depois pensámos, é para ir até ao fim, vamos à Hillsong que está ali. E por acaso fiquei com pena, porque não foi o Carl Lentz que pregou, e eu já que estava lá, gostava que tivesse sido ele, mas não foi ele que pregou, apesar de ele estava lá. E uma das coisas que na altura achei, e depois comentámos isso, é que curiosamente a Hillsong, isto vale o que vale, mas foi a única que usava a expressão desavergonhadamente Sunday School, escola dominical, tal como nós usamos aqui. Portanto, eu pensei assim, nós os ultrapassados, olha, a Hillsong de facto preserva aqui algumas coisas que eu não, com as quais sinceramente eu não estava à espera. E isso de facto impressionou muito. É verdade, no entanto, Mário, concordarás que ainda assim muitas vezes as pessoas no imediato, tendo em conta a intensidade da música, vamos dizer, a apresentação mais à semelhança daquilo que elas associam a um concerto, apesar desses serem valores essenciais, muitas vezes nem toda a gente os consegue detectar logo. Tu, como pastor, isso apoquenta-te ou não tanto? Que alguém possa ir lá e não consiga logo perceber que as características externas da Igreja não rejeitam essas características internas. Como é que tu reages a isso? Sinceramente, não me apoquenta porque não é essa a experiência. Essa é uma opinião de fora e que eu percebo. Porque, claro, existem elementos de visibilidade que podem levar... E essa opinião é mais manifestada por quem já é cristão, que, ao olhar para determinados elementos da parte de fora, podem levar a tirar essa conclusão. E aqui entre nós cristãos, somos muito rápidos a tirar conclusões precipitadas. Só acerca dos outros. E só por aquilo que vimos, sem tentar perceber. Porque, na prática, não é isso que acontece. Esses elementos estão lá, são ferramentas, mas não são centrais nas nossas reuniões de maneira nenhuma, absolutamente nenhuma. Então não é um assunto que realmente me apoquente. Se eu posso dizer que alguma coisa me apoquenta, é a tentativa que algumas pessoas tentam, o lobby que tentam fazer, de retirar, ou quando percebem que isso é tão claro, de não o tornar... Mas entendes? De tirar esses elementos, de tentar, vamos fazer, mas não vamos chamar isto, mas não vamos não sei o quê, mas não vamos usar a Bíblia, não vamos... isso é que me pode apoquentar, porque isso é muito claro entre nós, isso é completamente inegociável, nem dá asa de discussão sequer. Formatos, tudo é discutível, modelos, isso tudo é discutível. Agora isso é inegociável. Era a última pergunta, não? Antes das perguntas das pessoas, para dar espaço. Estou aqui a pensar como é que eu me explico bem. Em geral, podemos dizer, olhando para o mundo, que nós estamos num sítio muito confortável, em que a chamada perseguição religiosa em relação aos cristãos não é muito sentido, é de raspão, independentemente de também estarmos em momentos que, em termos de legislação e de discussões no Parlamento, as águas estão a ser agitadas e as opiniões estão a ser polarizadas, que é sempre um ambiente explosivo, não é? Uma igreja com a visibilidade que a Hillsong tem, com a abertura, com a exuberância, com o aqui estamos, e estamos aqui, ponto final. Sentes o calor da perseguição? Sentes um futuro próximo que exista um aperto da nossa liberdade de expressão? Como é que tu sentes isso estando à frente de uma igreja como a Hillsong que fala para fora? Para ser honesto, neste momento, como disseste, Adelaide, se alguma coisa é de raspão, nós vivemos num país em que temos liberdade. Nós temos, claro, às vezes, ao lidar com... Às vezes é coisas práticas, ainda alguma desconfiança, mas isso às vezes é por desconhecimento também. Não é necessariamente um preconceito religioso, é mais um preconceito generalizado àquilo que é desconhecido. Neste momento, não podemos falar aqui em Portugal, pelo menos, de sentir
perseguição religiosa. Em determinadas ocasiões, negociações, abordagens com autoridades ou organismos, às vezes notas aqui e acolá um certo preconceito meio disfarçado, mas às vezes muito mal disfarçado, que também é fruto do facto de sermos uma minoria também, não é? Aqui em Portugal. Mas não é uma coisa que nos atrapalhe na nossa... Acho que o nosso maior obstáculo ao desenvolvimento das igrejas não está fora, está dentro. Pessoalmente é o que eu acho, neste momento. Porque os obstáculos fora sempre fizeram a igreja crescer. Sim. É histórico, sempre fizeram a igreja crescer. Eu acho que há mais uma necessidade de reflexão interna do que propriamente um receio. Isto é hoje a minha leitura, amanhã pode mudar, mas neste momento a minha leitura, acho que é mais necessário uma reflexão profunda interna, interior, quando digo interior, no seio das igrejas, do que propriamente um receio exterior. Porque mesmo que eventualmente aperte a perseguição, etc., isso nunca fez mal à igreja. Historicamente nunca fez mal. Isso sempre provocou cada vez mais expansão na igreja. O que provoca a estagnação na igreja é o comodismo, é o excesso de conforto interior, é o coçar o umbigo, é o não avaliarmos, nós temos muita dificuldade nós confundimos muito aquilo que é doutrina com aquilo que é prática, confundimos muito, dogmatizamos muito coisas que não deveriam ser, na minha opinião, deveriam ser dogmatizadas, deveriam ser avaliadas e deveríamos ser mais rápidos em avaliar e, se fosse necessário, mudar. Nós somos muito lentos em avaliar e ainda mais lentos em fazer alguma coisa com a avaliação. Temos medo das avaliações. É por isso que o nosso discurso é muito, às vezes quase parece meio lunático, não é? Porque nós não temos muita capacidade de avaliar o que fazemos, porque como lidamos com uma verdade que é absoluta, e é verdade, é uma verdade absoluta, pensamos, como lidamos com material absoluto, que é uma verdade absoluta, se é absoluto não precisa de ser avaliado. Claro que a Bíblia não precisa de ser avaliada, mas aquilo que nós fazemos com ela precisa. E às vezes nós não sabemos separar isso. Se alguma coisa pode prejudicar, ser um obstáculo ao crescimento da igreja em termos globais na nossa nação, eu acho que é mais isso do que propriamente, eventualmente ou esporadicamente, algum preconceito que ainda possa existir, alguma ostracização que ainda se possam fazer em relação a nós, alguns mal entendidos, ou muito típico, colocar tudo no mesmo saco, esse tipo de coisas. Essas coisas, na minha opinião, não têm assim grande impacto na vida das igrejas e no crescimento e na expansão da igreja. Talvez, quando a igreja se tornar mais mainstream na cultura do povo, isso possa... Não sei. Mas, neste momento, a minha avaliação é: não vejo nenhum perigo da parte de fora, vejo alguns da parte de dentro. Nós vamos começar a passar com os pratinhos para levantar perguntas. Portanto, aqueles que entretanto chegaram, eu já disse, não se assustem com os pratos, não é levantamento de ofertas nem de dízimos, é perguntas. Portanto, se têm algumas perguntas, a Bárbara vai passar com os pratos, façam chegar, porque o nosso plano é também investir agora o tempo que temos até ao final a ouvir as perguntas que vocês têm em relação ao pastor Mário Rui e à Ilson. Outra pergunta. Mário, uma das coisas, provavelmente correndo o risco de ser uma pergunta um pouco tola, mas tu traz poder de encaixe para ela. Tu imaginas-te a envelhecer numa igreja que não fosse
a Hillsong, conseguias-te imaginar... Eu não queria chegar tão longe, não queria chegar na Igreja da Lapa, por exemplo, mas tu consegues... Como é que é para ti, vamos facilitar a pergunta, como é que é para ti quando vais a igrejas, em comparação com a Hillsong, naturalmente, mais tradicionais? Falta-te alguma coisa? Tu sentes que a tua adoração fica lascada de alguma maneira? Como é que é para ti ires a uma igreja mais tradicional? Como é que tu te encontras? Honestamente, não me belisca absolutamente nada na minha adoração ou relação com Deus, porque eu acredito na diversidade. E eu acho que é um erro muito grande nós pensarmos que somos a última bolacha do pacote. E que, para além de nós, não existe vida. Isso é um erro. Isso é não conhecer a natureza de Deus. Isso é completamente contra a natureza de Deus. Deus é tão criativo e até um dos adjetivos que se quer dar à graça de Deus é a multiforme graça de Deus. Há tanta forma de manifestação que será uma arrogância muito perigosa pensarmos que a nossa maneira é a maneira. Isso é perigosíssimo. Eu recuso-me a ter esse tipo de pensamento. Claro que eu não nego que é que eu me identifico mais, porque senão não estava lá, não é? Senão estaria no outro lado qualquer e não teria mal nenhum, mas é lógico que é que eu me identifico mais. E nós temos que separar as coisas. O facto de eu não consigo explicar porque é que eu me identifico mais. Lá está, eu acho que tem a ver com vocação, tem a ver com chamada, tem a ver com propósito de Deus. Lá está, os tais mistérios que nem sempre conseguimos colocar numa plataforma sociológica e extrair dali todos os pontos, e é por isto e por aquilo. Às vezes nós, principalmente de onde eu venho, os meios pentecostais, ainda bem que estou aqui entre batistas. Mas olha que é uma igreja batista cheia de pentecostais. É? Não é? Isso é uma coisa boa. É excelente. É sinal que eles estão a mudar e isso é ótimo. E que nós estamos a mudar também. Eu não sei se já contei aqui a anedota dos cérebros. Já contei. Cérebros. Essa é uma anedota que geralmente corre entre pastores e que... Não se pode contar aqui. É ao teu risco. Então, ok, então vou passar à frente. Mas agora toda a gente vai querer saber a anedota. Eu sei. Mas podes contar, é que tu és um pentecostal, tu podes contar essa anedota. Eu não poderia. Mas já lá vamos à anedota, mas só para não perder aqui o fio à meada. Então, é um prazer eu poder estar noutras igrejas com outros contextos. Às vezes até me admiro o que é que eu vou lá fazer, não é? Porque eu não represento necessariamente aquilo, não é? Mas eu sempre honro a plataforma que me dão. Não é minha. Esta é tua, não é minha. E eu aqui estou em submissão a ti. Eu vou-te servir em tudo o que eu puder para te ajudar e não vou impor aqui, porque às vezes aquela tendência, vou mostrar como eu sou diferente. Ou como... Não. Eu não estou aqui para mostrar nada. É isto que é corpo de Cristo. Estou aqui para servir e o que eu puder fazer para ajudar o Tiago a construir aquilo que Deus chamou para construir, é isso que eu faço. E é uma honra fazê-lo. Então, isto não quer dizer que a gente vai a todas, não é? Porque também não é só da agenda. Eu acho que tem a ver com amizade. Eu acho que a unidade é isto. Nós estamos a falar acerca disso. Às vezes existe um conceito muito romântico sobre unidade que eu não me identifico de todo. Aquela unidade que um dia vamos ficar todos unidos e vamos fazer tudo em conjunto. Isso nunca vai acontecer, na minha opinião. E ainda bem, porque é assim, porque se nós não assumirmos as diferenças, não há sentido de haver igrejas diferentes. Se a Igreja Batista da Lapa não for diferente da Hillsong, não faz sentido haverem as duas. Podemos fazer tudo igual porque acreditamos tudo igual. Então, juntem-se. Não é? Então, o assumir as diferenças é aquilo que justifica a nossa existência, mas isso não quer dizer que a gente não seja unidos. E unidade tem a ver com amizade, tem a ver com respeito, tem a ver com aprender a servir, tem a aprender com termos nível nas coisas. Nós temos que subir um bocadinho, ter nível. Quando tu estás no palco de outra pessoa, aprende a servir essa pessoa. Aprende a perceber qual é a cultura da igreja dele e como é que tu podes servir. Não é teres ali uma oportunidade para vejam como eu sou diferente. Não, serve as pessoas.
E esse é o meu conceito de unidade. Pessoas que fazem coisas diferentes, que eventualmente nunca vão concordar em algumas coisas, que eventualmente nunca vão fazer juntas algumas coisas, e isso não é falta de unidade. Porque muitas vezes as maiores manifestações de falta de unidade vê-se exatamente quando se tenta fazer coisas juntas. Porque é impossível. Porque acreditam diferente. E aquilo então vais trazer ao de cima as diferenças. Na amizade e no respeito, o que se traz ao de cima não é as diferenças. O que se traz ao de cima é exatamente aquilo que nos une. Temos uma mesma fé, temos um respeito mútuo, acreditamos no destino e no propósito de Deus para cada um de nós. Apesar de ser diferente, acreditamos e estamos de alguma maneira empenhados em que cada um chegue àquilo para o qual Deus o criou. E essa é a minha postura de unidade. Aquilo que eu puder fazer para ajudar o Tiago a chegar àquilo que Deus planeou para a vida dele, eu vou fazer. Mas eu não estou à espera que ele siga o meu percurso e que ele vá fazer tudo como eu faço e que tudo lhe vai parecer bem. Claro que não, porque isso é que existe diferenças. Se nós aprendemos a lidar com isso, com nível, com respeito, com naturalidade, isso é a maior manifestação de unidade. Eu sou um bocadinho alérgico àquelas coisas. Vamos fazer tudo juntos. Agora vamos juntar tudo, vamos juntar as igrejas todas e, uau, aquela ilusão de um dia, eu sonho. Quando eu ouço pessoas dizer isso, eu até me arrepio. Porque isso não vai dar certo. Porque isso é anular a diversidade que existe. E a diversidade, por natureza, tem que ser respeitada. Porque tentar pôr tudo junto é desrespeitar. É uma falta de respeito. Acho que nós temos que respeitar. E muitas vezes respeitar é dizer... Nós não podemos fazer isto juntos, mas podemos ser amigos, podemos nos respeitar e podemos nos ajudar, cada um na sua plataforma. E ainda bem que és tu a dizer isso, porque um dos meus receios esta noite é que as pessoas desta igreja, ao ouvirem esta conversa, achassem, pá, é a mesma coisa estar aqui ao Hillsong e... quem está daqui aguenta aí. Ou pior ainda, pensarem que a Igreja Batista da Lapa vai se chamar Igreja Hillsong da Lapa. Ou ao contrário. Ainda bem que foste tu que falaste. A Adelaide agora tem perguntas. Podemos fazer-te algumas perguntas? Eu não prometo é responder a todas. Mas... Está bem. Já sabem a regra. Já sabes que as causas fraturantes são um tema preferido, normalmente. A primeira pergunta é: acha que a Igreja deve ter uma palavra audível, está entre aspas, em relação a temas como o aborto ou o casamento gay? Ou seja, participar em manifestações, a Hillsong, organizar coisas contra a legalização disto ou daquilo? Temos que definir os termos para ver se a gente está a falar da mesma coisa. Quando fala em palavra audível, fala em manifestações, fazer uma manifestação na rua contra isto, contra aquilo. Nessa posição. Eu não tenho nada contra manifestações, mas eu penso que não é essa... manifestações contra. Eu penso que não é essa a função e a favor? Da Igreja. A favor, talvez sim. Eu acho que a gente deve ser conhecidos mais pelo que somos a favor do que por aquilo que somos contra. Porque se nós formos bem conhecidos por aquilo que somos a favor, fica óbvio tudo o resto. Então, mas e é preciso a Igreja falar expressamente, e agora a Igreja em geral, claro, mas especificamente no teu caso, com o Hillsong, é preciso a Igreja falar especificamente para o público: olha, nós achamos que esta situação não é correta, achamos que isto não está de acordo com a palavra de Deus. Eu acho que nós devemos ter cristãos verdadeiros em áreas em que eles podem ser uma voz, do que propriamente a Igreja, como instituição, querer ser uma voz. Eu acho que nós devemos ter parlamentares. Eu acho que nós devemos ter jornalistas. Também acho. Eu acho que nós... Porque isso sim, isso tem impacto. Agora a Igreja fazer umas declarações, mandar uns manifestos, como é que se diz, uns press release, isso para mim tem efeito zero. Agora, ter cristãos nos lugares de decisão, nos lugares onde as leis são feitas, nas autarquias, nas escolas, nos infantários, nas universidades, onde a opinião das pessoas é formada, no jornalismo, etc. Aí sim, acho que temos que ter uma presença forte. E essa é a nossa voz. Porque a voz institucional é uma voz complicada, porque nós estamos a fazer... Eu tenho sempre muito receio das declarações generalistas. E há coisas assim generalistas, sem ter em conta o contexto das coisas. E
E porque muitas vezes na igreja nós temos pessoas que estão a passar esses problemas, mas nós não sabemos o que é que está por trás. Sim. Eu acho que há coisas que são resolvidas em conversas e não em declarações. Se me falam desses temas, eu acho que o que está a acontecer é que nós, e que eu acho que é a nossa falha, é que precisamos de gente que são cristãos e que não estão lá a representar a igreja. Isso é outro erro, é eu ter um parlamento para representar a igreja. Ele não está lá para representar a igreja, ele está lá a representar as pessoas. Não é essa ideia de ter no parlamento um evangélico para representar os evangélicos. Para representar os evangélicos? Não, para representar as pessoas. E para bem das pessoas, então que defenda aquilo que ele acredita. Mas o que estás a dizer, Mário, ao mesmo tempo não... Bem, e aqui havia muito para andar. Isso depois fica para... fica para depois. Mas também não concordas que pode haver um enamoramento pela ideia do só do sim? E claro, vou dizer um texto que tu conheces bem, não é? Uma das palavras que Jesus diz é sim, sim, não, não. O que vem além disto é do maligno. Quer dizer, o que não é necessariamente tornar preto e branco aquilo que às vezes não é possível colocar preto e branco, mas ao mesmo tempo, tendo em conta o ambiente do Ocidente e estas questões que literalmente hoje as pessoas têm a reputação colocada em causa por se manifestarem, por exemplo, contra o chamado casamento homossexual ou a questão do aborto, e falo por experiência própria. Também não é preciso continuar, a Igreja também não tem de ter coragem para saber ser impopular, se é isso for necessário, tendo em conta até aquilo que há pouco falaste, da perseguição não ser uma coisa má para a Igreja e geralmente ser uma coisa boa. Concordas? Concordo. Agora, a questão é ter cristãos é separar um bocadinho aqui as águas. Se há uma manifestação, seja ela o que for, e ter cristãos que estão nessa manifestação porque é aquilo que eles acreditam. Não é necessariamente uma presença institucional, são cristãos. Porque às vezes nós desenvolvemos quase uma cultura de gueto, não é? Uma manifestação evangélica. Não é uma manifestação, é uma manifestação. Não é evangélica, nem católica, nem agnóstica. É uma manifestação daquele tema. Não tem nada a ver com um gueto, não é? Nós temos muita mentalidade do gueto e por isso temos a versão evangélica de todas as coisas. E isso faz, sinceramente, por natureza, faz muita confusão. Porque nós não temos de ter uma versão evangélica de nada. Nós temos é que ter pessoas, cristãos, nascidos de novo nessas áreas. E que façam a diferença, não é? Nas escolas, na polícia. Qualquer dia temos uma polícia evangélica e uns bombeiros evangélicos. Não é? Eu entendo. Entendes? Então, se há uma manifestação pró isto ou contra aquilo, e os cristãos acham que devem estar como cristãos e porque essas são as suas convicções, são cidadãos e devem manifestar isso. Mas não é necessariamente uma manifestação evangélica, não é? Que nós colocamos logo o nosso selo de propriedade, não é? Não, participam ativamente nos movimentos cívicos e nos movimentos sociais que existem. Nós estamos lá inseridos e eu acho que aí fazemos mais diferença. Eu sinceramente, nesse tipo de coisas, o facto de termos gente em lugares de decisão, em lugares de educação, em lugares onde a formação é dada às pessoas, eu acho que isso é essencial. Talvez, sabes, a minha insistência nesta questão talvez também tem a ver, obviamente, com a experiência de cada um. E sei lá, estou ali a olhar para um dos amigos católicos desta igreja, nós temos uns quantos, o Filipe Avilés, e uma das coisas, e esta é uma opinião pessoal, obviamente, não vincula sequer a Igreja da Lapa, mas precisamente por causa daquilo que tu dizes, por haver um funcionamento gueto no meio evangélico, o facto de nós, da minoria religiosa, ser uma coisa que nos oprime a nós próprios. O problema, de facto, está mais connosco do que lá fora, concordo em absoluto com o que disseste, mas também se transmite numa grande indiferença para quando manifestações existem. Aliás, esta é uma conversa que eu e o Filipe já tivemos algumas vezes, e a minha igreja, coitada, está habituada a ouvir-me a ficar triste por causa disso. Ainda uma das últimas manifestações
contra o aborto, os evangélicos praticamente não existiam lá. E claro que eu percebo tudo aquilo que tu estás a dizer, mas é verdade que aqui é o outro lado. É o lado em que o gueto evangélico funciona a nível de anestesia. Como quem diz, isto é uma causa para os outros, quando muito é uma causa católica, nós não temos nada a ver com isso. E isso entristece-me porque, pessoalmente, eu não consigo conciliar, quando uma coisa é grave para nós, como é a questão do aborto, a indiferença dos evangélicos. Mas percebo a crítica que tu fazes e acho que ela tem fundamento. Uma pergunta. O que é que a Igreja Hillsong diz, ou diria, a alguém que chega lá pela primeira vez e não é cristão? Qual é a vossa preocupação? Qual é a tua preocupação, Mário? Bem-vindo. É verdade, e os cartazes são grandes a dizer isso. E depois o que é que... Mais, ok, respondeste, está certíssimo. Mas depois que preocupações acompanham o sentimento de vocês quererem corresponder com um bem-vindo? É dar às pessoas essa experiência, que elas são mesmo bem-vindas e que a igreja é uma casa. Então, basicamente, é isso. Antes de qualquer outra coisa, é fazer a pessoa perceber que é mesmo bem-vinda. Mas para a pessoa ser mesmo bem-vinda, nós temos que acreditar que ela é mesmo bem-vinda. E okay, esse é que é o problema. É que não basta pôr um letreiro lá fora a dizer bem-vindo a casa. Nós temos que ter a cultura mesmo de que as pessoas são bem-vindas. E se nós colocamos um letreiro a dizer bem-vindo a casa, pode-nos aparecer de tudo. E estamos preparados para que todas as pessoas sejam bem-vindas. Quais são os maiores erros que nós evangélicos cometemos nessa parte do acolhimento? Para ti, qual é que é generaliza um pouco aí? Eu não queria estar aqui a identificar erros, porque nós temos tanta coisa boa que damos às pessoas. E eu acho também que as igrejas... se não pudermos dizer mal claro, a ninguém... mas queria só realçar isto. Acho que as igrejas evangélicas dão muita coisa boa às pessoas, mesmo. Sejam elas de que tipo for, todas as igrejas evangélicas, com os seus prós e contras, e as suas lutas e os seus constrangimentos, as igrejas evangélicas dão muita coisa boa às pessoas, mesmo. Muita. Mas... uma das coisas que sempre isto tem a ver com o meu percurso também, não é? A minha origem, as minhas origens, sempre me fez muita confusão. E às vezes as nossas maiores frustrações podem se tornar nos maiores palcos para Deus construir alguma coisa boa. É por isso que não fujam das frustrações, porque as frustrações têm um poder incrível de nos colocar em plataformas para atingirmos coisas que nunca pensámos atingir. Às vezes fugimos delas e elas são palcos que Deus está a preparar para nós. E havia uma frustração muito grande porque sempre me fez confusão aquela coisa de programas para dentro e programas para fora. As pessoas não crentes não podem vir a isto, podem vir àquilo. E não podem porquê? Porque aqui passam-se coisas que elas não vão perceber. Isso sempre me fez, mesmo depois de eu fazer a minha formação teológica, interiormente isso sempre me fez... Eu praticava isso, mas eu sentia um incómodo incrível com isso. Isso foi uma coisa... Incomodava muito. Eu fazia e eu julgava, eu convencia-me que era certo, mas havia qualquer coisa lá dentro de mim que não se convencia com isso. Porque sempre achei que seja quem for, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, devem se sentir bem-vindos à igreja. Que eles não são uma ameaça para nós. Essa coisa de ameaça para nós. Será que nós temos uma fé tão fraca assim, que tem que ser assim tão protegida, até pela lei? Será que quando vem leis que a gente diz, isto vai contra a nossa fé, temos que ter leis a favor... Mas que fé é que estamos a falar? A nossa fé é uma fé... A semente da palavra de Deus dá fruto mesmo em terrenos hostis. Nossa fé é uma fé forte.
É uma fé, não é? A fé em Cristo é uma fé inabalável. Medo da fé ser estragada ou contaminada. Não será mais o contrário? As chances de mudança não serão mais de quem entra e não acredita do que daqueles que estão eventualmente e deixarem de acreditar. Essa era a minha reflexão existencial, era essa. Que fé é esta que nós dizemos que é forte por um lado, mas que precisa de tantas estufas, não é? E tantas proteções, e aquele não, porque aquele tem este estilo de vida, não, é melhor não, vai contaminar os nossos jovens, os nossos... Eu percebo o medo associado, mas não percebo um medo associado se nós declaramos ter uma fé inabalável. Então, um letreiro a dizer bem-vindo a casa é uma declaração de uma fé inabalável. Sejas quem tu fores, tu és bem-vindo. Não importa aquilo que tu acreditas, tu és bem-vindo, porque a nossa fé é inabalável. Tem mais a ver com uma fé inabalável do que propriamente uma técnica de angariar pessoas, não é? Não, nós acreditamos mesmo que uma pessoa em contacto com a pregação do Evangelho pode mudar a vida para sempre. Pode entrar lá ateu e sair de lá convertido. Eu acredito nisto. Como eu acredito nisto, eu não acredito em pré-condições, em preparações. Claro que há gente que tem o seu percurso, é verdade. Mas há outras que é num dia. Num dia. A base da abertura da igreja e da capacidade de inclusão da igreja, do bem-vindo a casa, é baseada na consciência de que nós temos uma fé inabalável. Então qualquer pessoa pode vir, que o risco está do lado dela, não está do nosso lado. Próxima pergunta. Eu não sei se a percebo muito bem, mas vou dizer o que está escrito. Explique-nos as diferenças doutrinárias com a Hillsong de Austrália e do pastor Brian Houston. Tu percebes? Não. As diferenças doutrinárias, penso eu, entre a Hillsong Portugal e a Hillsong Austrália. É isso? Será isso? Bem, se é Tiago? isso, não há. Não há. É mesmo. Identificam-se completamente uma e outra. Ok. Avança para outra. Queres que eu faça? Qual é a tua opinião sobre as igrejas e os pastores batistas portugueses? Essa é uma pergunta que não se faz aqui. Foi o Filipe Avilés, de certeza. Se eu vos disser... Se eu vos disser... Eu estava a dizer na brincadeira, já não sei se foi hoje, Jonatas, se foi que as igrejas batistas são tipo o meu campo missionário. Você sabe, no Brasil eu só sou convidado por igrejas batistas. Os pentecostais não querem nada comigo. Nada comigo. Eles não querem nada comigo. Quer dizer que o teu grau de pentecostalismo no Brasil é pouco. Só os batistas é que até aqui, já em alguns ciclos, é considerado pouco. Mas... É assim, eu não divido as minhas opiniões por denominações. Eu não me importa se é batista, se é presbiteriano, ou se é Assembleia, ou Hillsong. Eu tenho opinião sobre pessoas. E a minha opinião sobre as pessoas não é determinada pela denominação onde eles pertencem. Se eu gosto do Tiago e gosto do Jonatas, que por acaso são pastores batistas, isso é um mero acaso. Para mim é um mero acaso. Porque eu gosto deles, gosto de estar com eles, gosto de falar com eles, gosto da companhia deles, e se eles um dia deixassem de ser batistas, eu ia ser amigo deles na mesma. Não estou a profetizar nada, mas se isso acontecesse, eu não ia mudar a minha amizade para com eles, porque a denominação das pessoas não determina a minha estima por elas. Portanto, há pastores batistas que eu sou amigo, há outros que eu não sou, porque se calhar não conheço, como há pastores pentecostais que eu sou amigo e outros que eu não conheço. Portanto, a denominação não entra nesta equação. É a amizade, é o respeito, é a cumplicidade. Obrigado. É a ligação, é o relacionamento. O resto, para mim, é, como diz o Jorge Jesus, é pinners. A próxima pergunta está relacionada com
com o facto de, uma vez que a música ocupa um lugar importante em qualquer culto evangélico e naturalmente na Igreja Hillsong também, e foi curioso tu teres, de facto, deixado claro que é mais o tempo passado em pregação do que na música. Eu já testemunhei isso, é verdade. O que não deixa de ser curioso, porque contradiz muitas vezes um preconceito, um estereótipo que é feito em relação à Hillsong, mas não há receio de que, tendo em conta que o estilo musical, de que é a intensidade do culto, sobretudo atraem tanta gente nova, que a ligação criada entre as pessoas e o estilo musical se torne, não necessariamente só o estilo, mas a própria expressão da Igreja se torne quase maior do que tudo o resto. E eu estou a fugir um bocado da pergunta original, mas será que um jovem alcançado na Hillsong, pelo Evangelho, consegue permanecer no Evangelho numa igreja muito diferente da Hillsong? Bem, eu não consigo responder a essa pergunta. Como não consigo responder à pergunta ao contrário. Não é? Se um jovem convertido na Igreja Batista da Lapa sobrevive na Hillsong. Não consigo responder. É por isso que se calhar se converteu aqui e não lá, e vice-versa. Eu acho que nestas coisas nós temos que ser um bocadinho mais descontraídos. E não entrar em overthinking, né, nestas coisas. Porque o overthinking pode nos levar a ficar um bocadinho presos. Eu às vezes faço as minhas reflexões e algumas delas são muito úteis, outras são completamente inúteis, que eu fico ali e digo, não vale a pena. Se um jovem se converte, ou um adulto, ou o que for, e se ele sobrevive noutra igreja ou vice-versa. Não, é por isso que existem várias igrejas. Mas pode haver... Já alguma vez sentiste frustração? Imagina, a igreja atrai muitas pessoas agora, certamente muitas não se converterão ou não tomam nenhuma decisão. Já alguma vez te frustrou o facto de o funcionamento da igreja poder ser suficiente para atrair e a pessoa até se manter lá, mas, no entanto, não haver um encontro pessoal com Cristo? E isso acontece, esta pergunta pode-se aplicar a qualquer pastor, naturalmente. Eu acho que essa é uma preocupação que qualquer pastor tem, que as pessoas cresçam, independentemente se é uma igreja assim, ou com este estilo, ou com o outro. Acho que essa é uma preocupação que, pelo menos, todos devem ter, não é? Que as pessoas cresçam. Uhum. Eu não acho que tenha uma preocupação acrescida. Acho que tenha a preocupação que qualquer pastor tem, que as pessoas tenham um encontro verdadeiro e genuíno com Deus e que cresçam na fé e no seu relacionamento com Deus e com os outros. E eu acho que essa é uma preocupação tão transversal, não é exclusiva. É evidente que quanto mais gente tu atrais e mais diversidade de pessoas e quantidade de pessoas, tens que refletir na maneira como é que tu vais processar todas essas coisas, não é? Como é lógico. Uma coisa é pastoreares uma igreja com 20 pessoas, ou até com 200, ou até com 2000. Quantas pessoas é que atualmente a Hillsong congrega? No mês de setembro e outubro, média de assistência na Hillsong em termos nacionais, na Hillsong Portugal, andou entre os 1.700 e 1.900 pessoas. Em Lisboa? Em Lisboa, aquilo que chamamos o Campo de Lisboa, à volta de 1.200. É claro que isto tem muitos desafios, de toda a ordem. Mas isso é a vida, não é? São desafios que a gente tem, mas na essência são os mesmos. Os desafios de um pastor de uma igreja pequena, na essência, não é depois das ramificações ou nas expressões que isso tem na nossa vida, isso são diferentes. Mas na essência devem ser as mesmas. Nossa preocupação, se Jesus está a ser pregado, se as pessoas estão receptivas ao Evangelho, se está a produzir fruto na vida delas, se nós estamos a ajudá-las a crescer na fé. Eu acho que aquilo baralhando podes partir e baralhar. Na essência, a gente tem as mesmas preocupações. Claro que depois a dimensão traz-nos depois experiências diferentes e desafios completamente diferentes. Mas na essência, eu não mudei em termos do que é as minhas preocupações. Tenho as mesmas que tinha há 10 anos atrás.
quando tinha muito menos pessoas. As mesmas. Desejo. E quem está perto de mim sabe, a minha preocupação, saber se as pessoas estão a crescer, se elas estão, não ficam perdidas no meio da multidão, se encontram relacionamentos dentro da igreja, e refletimos muito sobre isso. O que é que podemos fazer para melhorar isso, para que as pessoas se sintam em casa, para que tenham uma boa experiência, para que ganhem amizades, relacionamentos, para que aprendam sobre a Bíblia, para que conheçam mais sobre Deus, que ferramentas é que podemos fazer. Estamos sempre a avaliar e a criar para ir ao encontro dessa preocupação que é a mesma. Portanto, ela existe e eu creio que a única diferença é que quanto maior é a igreja, mais assertivo tu tens que ser nas avaliações que tu fazes, não é? E pensares que tens que ser muito intencional e consistente nas decisões que tu tomas nesse sentido. E não pensar que o crescimento por si só vai resolver as coisas, porque não vai. A próxima pergunta é um bocadinho esquisita. E eu vou pedir desculpa à pessoa que a formulou, porque até pode não ser a intenção por trás dela, mas eu, como a sinto um pouco provocatória, vou pôr o sorriso 38. Também pode escolher outra pergunta. Posso escolher outra, mas não sei se até o Mário não preferia responder. Deixa-te. Eu confio que ele... Se eu não souber, não respondo. E podes dizer, passa à próxima, se achares que não vale de todo dirigir-te, digná-la com uma resposta. Que doutrina bíblica justifica que alguém com orientação homossexual possa liderar atividades na igreja? Esta era Vais daquela... responder tu? Podes passar. Podes passar. Que doutrina bíblica... Eu estou a ver se... Ou seja, se eu a perguntasse, perguntaria assim: alguém com orientação homossexual pode liderar atividades na igreja? Está-me a perguntar a mim, Sim. se na minha pode. Acho que sim. Na minha ninguém homossexual dirige atividades, que menos que eu saiba. Que se conheça. Não é? Que se conheça. Não, e genericamente? Se é Genericamente admissível que alguém com orientação homossexual possa liderar atividades na igreja? Bem, nós temos de definir os conceitos. O que é liderar uma atividade? Ser um líder na Ser igreja, um ser um líder pastor de na um igreja? ministério... Não, eu pessoalmente creio que não. Essa é a minha postura. E agora, como também pessoalmente creio que uma pessoa murmuradora não o deve fazer, Isso. como um orgulhoso não o deve fazer. Mentiroso. E às vezes nós toleramos gente mentirosa nos púlpitos e não toleramos... Não é? E às vezes o dano é bem pior. Mas isso é outra pregação. E se quiserem Outros 500 depois irem mais fundo nestas questões, vão pessoalmente falar com o podem Mário fazer a Rui. pergunta. Outras diretamente, ou não? Bom, Não trouxeste a tua Mercedes preta que mal sais dali. Lá aparece e apanha-te. Ok. Eu acho que essa pergunta tem um bocadinho a ver com... Sim, É uma interno. pergunta que não quis ser Eu não sei direta, porquê, mas acho que teve a ver com o facto de ter surgido aí uma notícia que havia alguém que dirigia o coro numa igreja de Hillsong, eu já não me lembro bem onde é que era, mas acho que era Nova Iorque, Acho que sim. que era Notícia ou um homossexual. boato? Se calhar um boato, não. Pronto, e que era aqui. Ok, É assim. então era essa a origem da Acho que pergunta. teve a ver com Ok, isso. tudo bem. Última pergunta. A resposta é não. A última pergunta é: tu consegues imaginar as pessoas a continuarem em Hillsong com 50 anos, 60 anos, 70 anos, com a música como aquilo? 80 Olha, É honesta a pergunta. 80 anos a bombar. eu não Como é consigo que- imaginar, sabes porquê? Porque eu vejo. Ok. Porque nós temos pessoas com 60 e 70 anos e 80 na nossa igreja. Mas elas... A mas- bombar. e estão lá, não estão desmaiadas. Estão vivos? Estão em suporte de vida ou... Vocês sabem, eu admiro muitas pessoas com os seus 50, 60 anos que têm uma demonstração de maturidade na fé incrível. Nós estamos a receber muitas famílias, avós, pais e filhos, netos. E eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto muito de ouvir o que as pessoas, principalmente as que vêm pela primeira vez, têm a dizer. Uma das coisas que dizem é:
pastor, se calhar este não é o estilo de música que eu gosto, mas eu estou-me nas tintas para o meu gosto só para ver o meu filho ou o meu neto reconciliar-se com Deus. Eu acho que isto, para mim, é a maior demonstração de maturidade da fé. Eu quero lá saber do que eu sinto, do que eu acho. Eu quero crer para que outros recebam, especialmente se for os meus filhos ou os meus netos. Esta é a fé do tipo de Abraão. Ele creu para que outros recebessem. E às vezes eu percebo todas essas questões, mas às vezes somos tão egoístas. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto? Eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. E não temos nenhum tipo de mentalidade de pensar nos outros. E ter uma pessoa com 60 anos a dizer: eu estou-me nas tintas para o estilo de música, eu quero ver os meus filhos e os meus netos reconciliados com Deus. Isto é cristianismo puro e duro. Isto é fé, daquela fé blindada mesmo. Não é? Fé de comando. Não é aquela fezinha de estufa que... eu não gostei nada desta música, vou-me embora da igreja. Eu não gostei nada do que o pastor disse, vou-me embora da igreja. O pastor Tiago disse aquilo, vejam ali que não tem jeito nenhum. Vou-me... Isto é uma fé, isto não é nada. Isto é a estufazinha. Isto não... E a gente diz que é mudar o mundo, não muda nada. Isto não muda nada. Agora, gente desta que diz assim: quer lá saber. Quero é ver os meus filhos e os meus netos fazerem a sua paz com Deus, reconciliarem-se com Deus, estarem a servir a Deus com alegria. Esse é o meu maior desejo. Isso para mim é secundário. E hoje em dia eu vou-te dizer coisas na minha própria igreja que não é exatamente como eu gosto. Desenvolve. Mas é assim, porque a igreja não é a expressão do meu gosto. A igreja não é o meu reinozinho. Eu não sou um little king, não é? Em que tudo é o meu... Não tem nada a ver com isso. Nós temos que nos despir de nós mesmos, não é? E eu tenho uma paixão por novas gerações assumidas. Sempre tive de ver... Eu sempre me emociona-me ver adolescentes servir a Deus, a adorar a Deus. Eu sou de lágrima fácil quando isso acontece. E já que o pessoal da nossa igreja sabe que isso é verdade. E então, há coisas que eventualmente não é bem o meu estilo disto ou o meu estilo daquilo, mas será que eu, como pastor, tenho a capacidade de pôr o meu gosto pessoal de lado para cumprir uma missão que Deus me deu? É que senão eu sou um imaturo egoísta, que a única coisa que eu quero é uma coisa que me agrade. Tem a ver com isso, tem a ver com missão. Se para a minha missão eu tiver que colocar de lado, eu não estou a falar de negociar valores, que eu já disse que isso eu não negociava, mas coisas que têm a ver com um gosto pessoal. Eu gosto mais assim. Mas se eu souber, olha, põe isso de lado, porque se tu puseres isso de lado, tu estás a abrir caminho para que tu possas alcançar determinadas coisas. Então, por que não? Por que não ter essa maturidade e ser intencional nisso? Isto não tem nada a ver com visão e com liderança. São aqueles conceitos meio bacocos de liderança. Isto é tudo como eu quero, como eu gosto. Isso não é nada. Essas pessoas acabam sozinhas. Um dia, é só uma questão de tempo. Acabam sozinhas. E eu não quero acabar sozinho. Eu quero acabar... Aliás, eu não quero acabar. Eu já disse que eu não me vou reformar. Posso mudar de funções, mas quero estar sempre ativo. Mas a última coisa que eu queria que acontecesse era que o meu pôr do sol se tornasse o pôr do sol da igreja que eu pastoreio. E para que isso não aconteça, eu tenho que colocar acima do meu gosto pessoal, eu tenho que colocar a missão. Porque a vida é cheia de coisas, de gostos pessoais. Eu gosto mais disto, eu gosto mais daquilo, eu gosto mais daquilo, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Não é? Tiago, a gente até ter filhos adolescentes, a gente pensa que está sempre na moda. Quando começas a ter filhos adolescentes, tu percebes que estás a envelhecer e que é melhor tu... A sério, os filhos ensinam-nos muito. Muito mesmo. Eu aprendo muito com as minhas filhas. Muito, mesmo muito. E uma das coisas que eu aprendo muito das minhas filhas é, às vezes, pôr os meus gostos de lado, as minhas preferências, vamos assim dizer. Se para eu alcançar as minhas convicções eu tiver que pôr as minhas preferências de lado, que eu ponha.
E eu vejo isso acontecer. Nós temos pessoas com 50, 60, 70 anos a vir à nossa igreja e felizes. Eu estava a ouvir um testemunho aqui há tempos, só um pequeno testemunho, de uma senhora na reunião das 5h30, uma reunião que nós começámos em maio, e que está a atrair muitos adolescentes, muitos jovens adolescentes. E veio uma senhora, ela trouxe, uns 7. E no final da reunião, nós chamamos o lounge de boas-vindas, onde recebemos as pessoas novas, etc. E ela foi com os adolescentes e acho que 3 deles eram netos. E eles estavam muito contentes, muito entusiasmados, e quem estava a falar com eles eram jovens e adolescentes a recebê-los e a falar e a trocarem contactos e as atividades, e eles entusiasmados. E a senhora com as lágrimas nos olhos. E ela depois virou-se para uma das pessoas que estava lá, já mais velha, que estava lá no lounge de boas-vindas, e disse: nem imagino os anos que eu orei por isto. E eu, quando ouvi aquilo, eu não pude deixar de me emocionar. E assim, é isto que é a igreja. Porquê é que a gente às vezes pega coisinhas e não gosta do sonho, não gosta de... Isto é uma manifestação de maturidade e de verdadeiro cristianismo e de guerreiros da fé mesmo. Gente que durante anos, se calhar, orou em silêncio, em sofrimento. E hoje ela queria lá saber da música e do som e das luzes e dos fumos. Completamente nas tintas para isso. O que ela queria saber é: eu orei durante anos para ver isto acontecer. Esta é a nossa maior recompensa. Mário, nós queremos te agradecer muito, porque eu não vou querer concluir com nenhuma reflexão este nosso tempo. Eu acho que ele fala por si, mas de facto queria apenas dizer que um dos propósitos de conversarmos contigo, e como tu vês mesmo pelas algumas das perguntas, aqui e ali é sempre fácil resvalar para as coisas onde não concordaremos, mas de facto, e falo pessoalmente, eu tenho sido sempre inspirado pela tua postura, pela maneira como, por aquilo que tu demonstras, e depois há sempre espaço, porque quando a amizade cresce, há sempre espaço naturalmente para as discussões, para os debates, para as divergências. Mas quero-te agradecer porque muito do que tu dizes e que partilhaste esta noite, eu acho que são coisas que nos vão inspirar enquanto igreja, mesmo que a nossa expressão seja tão diferente. E depois certamente teremos tempo, oportunidade, se Deus quiser, para as discussões, para os debates. Não era aquilo que nos interessava, porque de facto não era esse o propósito. Mas agradeço. E tu conheces o meio evangélico, já sabias que vir assim uma igreja disposto para responder a qualquer coisa, às vezes nunca sabe o que vai acontecer. Mas também quero agradecer às pessoas que colocaram as perguntas. Foram com nível, foram. E a grande parte delas não foi respondida, e lamentamos por isso, mas também, quem sabe, haja oportunidades na vossa vida de se encontrarem com o pastor Mário Rui e lhe fazerem todas as perguntas que querem fazer. Gostaríamos de terminar a pedir a benção de Deus para ti, a orar. Por isso gostaríamos de ter só um momento breve de oração. Queria só mais uma vez agradecer o convite de poder estar aqui e percebo que nem toda a gente tem essa grandeza de ceder a sua plataforma a outras pessoas que eventualmente têm algumas diferenças consideráveis. Mas isso é uma característica que eu admiro em ti, e queria-te agradecer pela confiança. Não é? E se alguém se desviar por causa disso... E a Adelaide também. Tu não brinques com coisas sérias. Pela simpatia e pela simpatia com que também entrevistou. E quem quiser, obviamente, que agora falando para os da Lapa, tocar-te lá, quem quiser ir à Igreja Ilson, claro, venha falar comigo, venha pedir autorização. Eu levo ao presbitério e a gente logo diz algo. E convém levar um sinal para ser identificado quando chegar lá. Este vem da Lapa. No céu vai haver tempo para isso. Não, estou a brincar, naturalmente. Vamos orar. Deus Pai, nós agradecemos porque nós acreditamos na Tua presença aqui, porque o Teu Filho está à Tua direita e o Teu Espírito Santo está derramado sobre nós. E por isso
Não o dizemos com arrogância, dizemos com sentido de que fazes por nós mais do que nós merecemos. E isso é aquilo que levanta também a nossa cabeça dia a dia. Agradecemos pela presença do Mário Rui connosco, agradecemos porque fomos edificados, agradecemos porque, como ele disse, a comunhão vai também além da concórdia a 100%, e isso significa que é Cristo que nos une e não nós. Se fôssemos nós a unir-nos uns aos outros, à mínima divergência nós não podíamos ficar juntos, mas porque é Cristo, conseguimos olhar com amor para todos e para os nossos irmãos. Obrigado, nós pedimos que a tua bênção seja sobre o Mário Rui, sobre a Igreja, sobre aqueles que tu atraes lá. Ajuda todas as igrejas, Senhor, agora independentemente das suas denominações e confissões, que de facto Cristo possa estar a ser pregado e conhecido na nossa cidade, no nosso país, e que nós possamos ser elementos de esperança para aqueles que precisam dela. Perdoa os nossos pecados. Obrigado porque nos tratas como filhos e por isso nós te chamamos Pai. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos estas coisas. Amém.